O que não tocar durante a pregação. Você já percebeu que, enquanto o pastor está pregando, existe alguém pregando junto, sem dizer uma única palavra? Este alguém é o músico. O problema é que muitos músicos nunca foram ensinados sobre o poder que tem aquele momento. E alguns, sem perceber, ajudam a mensagem. Outros acabam competindo com ela, sabotando. Vou te mostrar princípios bíblicos que mudou completamente a maneira como eu vejo o músico durante a exposição da palavra. Sou Josué Egídio, ministro de música, e vou te ajudar no seu crescimento no Ministério do Louvor de sua igreja local. Antes de começarmos, quero te pedir uma coisa. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu deixei para o encerramento pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu ministério. E na descrição preparei um conteúdo bônus gratuito que complementa esta reflexão e pode ajudar você a servir com mais consciência e maturidade. Agora deixa-me fazer uma pergunta. Você já percebeu que em muitas igrejas, durante a exposição da palavra, existe um músico acompanhando a mensagem? Talvez você seja este músico. Mas permita-me fazer outra pergunta. Você já refletiu sobre o que realmente deveria tocar neste momento? Ou melhor, você já pensou o que não deveria tocar? Esta é uma pergunta que quase nunca fazemos. Nós sabemos acordes, sabemos escalas, estudamos harmonia, mas pouco de nós aprendemos a ouvir o que Deus está fazendo enquanto tocamos. Em 2 Reis 3, diante de uma situação decisiva, onde dois reinos se juntaram e foram em batalha, e durante aquela trajetória, no deserto, perceberam que lá longe não tinha mais água e não tinha alimento, e então entraram ali em desespero, porque eita, o Senhor nos entregou aos moabitas. E alguém ali no meio perguntou, um profeta entre nós? E um dos soldados lembrou que, sim, existe um homem que serviu a Elias, que também hoje é profeta, Eliseu, ele é dessa região. E foram ter com o profeta Eliseu. E você sabe bem dessa história? Quando chegou lá ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu disse assim, trazei-me um tangedor, um músico. E quando o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e Deus começou a revelar a sua palavra. Perceba que o músico não era o centro da cena, mas também não era um simples fundo musical. Ele fazia parte daquele momento em que Deus falava ao seu povo. Algo semelhante aconteceu em 1 Samuel 10. Ao encontrar um grupo de profetas acompanhados por instrumentos, Saul, que se tornaria rei, também profetizava e é transformado em um outro homem. A música, naquele contexto, não substituía a ação de Deus, mas cooperava para aquilo que Deus estava realizando. E isso nos leva à realidade das nossas igrejas. Enquanto a palavra está sendo pregada, o ambiente espiritual também está sendo conduzido. Por isso, o músico precisa compreender que não está apenas preenchendo espaço de silêncio, ele está servindo a mensagem. Seu instrumento deve apoiar aquilo que está sendo comunicado, nunca competir com a palavra. Infelizmente, às vezes acontece ao contrário. O pregador conduz a igreja a um momento de reflexão, mas o músico continua preso ao mesmo padrão sem perceber o que está acontecendo. Outra vez, o sermão cresce em intensidade
e o músico permanece distante. Ou o pregador fala suave, enquanto o instrumental chama mais atenção do que a própria mensagem. Quando isso acontece, a música deixa de servir a palavra e começa, sem perceber, a disputar a atenção da igreja. Talvez o maior erro não seja tocar notas erradas, talvez seja tocar sem discernimento. Existe uma sensibilidade que precisa ser desenvolvida. Quando a mensagem cresce em intensidade, acompanhe esse momento com equilíbrio. Quando o pregador faz uma pausa, permita que a música também respire. Quando o ambiente pede reverência, simplifique. Nem sempre mais notas significa mais unção. Às vezes, um único acorde sustentado comunica muito mais do que uma sequência de frases musicais. Não é um momento para demonstrar o que você estudou. Você não está em um workshop de piano, de guitarra ou improvisação. Você está servindo a proclamação da palavra de Deus. Se estiver em dúvida sobre o que tocar, escolha a simplicidade. Sustente acorde utilizando timbres que acolham a mensagem sem chamar a atenção para si. Pads, órgão, piano ou strings podem cumprir muito bem esse papel quando usado com sensibilidade. A técnica é importante, mas ela nunca deve falar mais alto que a mensagem que está sendo anunciada. No fim das contas, o melhor músico durante a pregação não é aquele que toca mais, é aquele que sabe exatamente quando tocar, quando diminuir e quando permanecer em silêncio. Foi justamente refletindo sobre esse tipo de postura ministerial que escrevi o e-book Não Caí Aqui de Paraquedas. Nele compartilho princípios que todo músico, vocalista, líder, integrante do Ministério do Louvor deveria considerar para servir a igreja com mais maturidade, discernimento e responsabilidade. Também deixei na descrição um conteúdo bônus gratuito que preparei para quem deseja aprofundar sua visão sobre o Ministério de Louvor. Tenho certeza de que ele será um excelente complemento para esta reflexão. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com os músicos e líderes da sua igreja. Meu propósito aqui não é ensinar apenas o que tocar, é ajudar você a compreender por que tocar, para quem tocar e como servir a igreja com excelência e sensibilidade espiritual. Porque antes de sermos instrumentista, pianista, guitarrista e todos os istas, somos ministros. E um verdadeiro ministro nunca usa a música para chamar a atenção para si. Ele coloca a serviço da palavra, para que Cristo seja visto acima de todas as coisas. Horizontalizarmos nosso serviço à igreja e verticalizarmos nossa adoração a Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.